Assim que você chegar a Argel, será preciso pegar uma série de ladeiras, subir e em seguida descer. Você vai dar na rua de Dost Murá, atravessada tanto por muitas ruelas como por uma centena de histórias, a alguns passos de uma ponte partilhada por suicidas e apaixonados. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li As Verdadeiras Riquezas, da Kauthara Dimi, com tradução para o português da Sandra M. Stroparo. Eu recebi esse livro em 2019, quando eu tinha parceria com a editora Rádio Londres, e eu lembro que na época eu achei o título muito fofo, mas nunca tinha ouvido falar sobre o livro, não coloquei ele como uma prioridade imediata e guardei na estante, acabei dando uma esquecida. Algum tempo depois eu ouvi a B de Barbari falando sobre ele, e ela dizia que era um livro escrito por uma mulher argeliana e que contava a história de uma livraria que realmente existiu, mas de uma maneira ficcionalizada, e que era muito lindo. E aí eu fiquei muito encantada, fiquei desesperada pra ler. Eu tava aqui no Rio, o livro tinha ficado lá em Curitiba e eu fiquei absolutamente louca pra pegá-lo e finalmente ler. E, enfim, eu acabei fazendo isso no final do ano passado, quando estava em Curitiba, no final do ano. E realmente, assim, foi uma grata surpresa. Esse livro é muito bonito. A autora é, como eu falei, né, que a Bárbara tinha dito, é uma escritora argeliana. Na época, quando eu olhei o título, eu confesso que nem pensei muito sobre o gênero do escritor, porque Kauthar, não sei, eu achei que era um homem e eu tenho mais vontade de ler mulheres, né? Então quando eu descobri que era uma mulher, isso me deu ainda mais vontade de ler. E a escritora, apesar de ser argeliana, ela escreve da França, então esse daqui é considerado um romance francês, só que ela traz sim como foco da sua história acontecimentos que se passaram na Argélia, focados nessa livraria, As Pequenas Riquezas, que realmente existiu e que foi palco, né, de publicações de grandes autores que conhecemos até hoje, como Albert Camus, a Gertrude Stein enfim, hoje a gente vai conversar então um pouquinho sobre essa história. Bom, eu acho que de cara, assim, é importante começar contando que essa história, ela se passa em dois eixos narrativos. O primeiro deles é em torno de 2017, onde a gente conhece o Riad, que é um jovem de 20 anos, que para completar seu estágio precisa ir de Paris para Argélia para desmontar uma pequena livraria que está desativada há muitos anos. Então ele vai para lá, essa livraria, é claro, é As Pequenas Riquezas, e quando ele a encontra, ele só quer se livrar de tudo aquilo de uma vez e voltar pra casa. Ele não acredita muito nos livros, na leitura, ele acha meio perda de tempo, ele acha que não faz muito sentido, ele só quer tirar toda aquela tranqueira empoeirada da sua frente e entregar o estabelecimento do jeito que ele prometeu, que é reformado, pintadinho, pronto pro próximo dono. Só que ele acha que esse vai ser um trabalho prático e simples e não é o que ele encontra quando ele chega lá, porque ele vai encontrar uma grande hostilidade de todas as pessoas que vivem ali em volta e que na verdade não querem que a memória dessa livraria seja desativada de uma vez. E enquanto ele tenta lutar para desovar aqueles livros, pintar a livraria e entregar, ele vai acabar conhecendo histórias desse lugar e entendendo por que ele é tão importante para todas as pessoas dali. Eu adoro muito que a autora conduz essa história de maneira a gente focar principalmente no poder da leitura e da arte, e como isso tem esse poder de transformar as pessoas mesmo em momentos difíceis, né? Não consigo não lembrar de Dumbledore falando que a luz pode ser encontrada mesmo nos momentos mais sombrios, basta você saber como acendê-la. E eu acredito que a literatura seja uma dessas formas de acender a luz dentro das pessoas e tentar mostrar o lado bonito pra elas, mesmo em momentos tão sombrios. E que momentos sombrios são esses, né? Como eu falei, a gente tem aqui dois eixos narrativos, e o segundo deles é o diário do Edmond Charlot, que foi então o criador dessa livraria, que agora tá ali toda empoeirada e sendo finalmente totalmente desativada. O Charlot, então, ele era um apaixonado por livros, e a gente começa a acompanhar seu diário ainda um pouco antes dele abrir essa livraria, enquanto ela ainda era apenas um sonho. A gente vê ela nascer, a gente vê ela crescer, a gente vê ela publicando grandes nomes, e a gente vê também o mercado editorial passando por grandes crises, principalmente nos momentos turbulentos da Segunda Guerra Mundial e da Guerra da Independência da Argélia. Um dos grandes focos desse livro, que foi uma história que me chamou muita atenção e sobre a qual eu fiquei com vontade de ler mais, é sobre a participação dos africanos na Segunda Guerra Mundial. E aqui a gente tem muito isso, tem uma página que eu separei aqui do livro, a página 66, em que ele escancara o quanto os europeus vão estar sempre devendo para os africanos, não só pelas colonizações, mas também pelo que eles fizeram na Segunda Guerra. Então aqui, né,
A gente tem um momento em que a guerra já acabou e as pessoas já voltaram para os seus lugares e que tudo que foi prometido para a África, para os soldados africanos que lutaram na guerra, foi negado. Então, enquanto eles estão ali na miséria, passando um monte de aperto, ele coloca aqui: os que entre nós sobreviveram à fome e às bombas, aos campos, tendo deixado mulheres e filhos na miséria na Argélia, repetem à noite: no dia da vitória, a pátria-mãe não esquecerá o que ela deve aos seus filhos do norte da África. Só que, obviamente, ela facilmente esqueceu. Assim que acabou a guerra, ninguém lembrava do que devia pra ninguém. E mais uma vez, os africanos, aqui especificamente, né, do norte da África, e claro, aqui na história mais retratado, os argelianos, foram novamente esquecidos, ignorados e jogados à miséria. E logo em seguida da Segunda Guerra, a gente vai ter então a Guerra da Independência da Argélia, que foi outro momento extremamente turbulento. No meio, né, entre esses dois eventos, a gente vai ver toda a crise pela qual essa livraria vai passar, pelo qual o mercado editorial vai passar, censura, falta de direito de publicação, falta inclusive de papel e tinta para publicar os livros, e a gente vai conhecendo essa história, obviamente bastante ficcionalizada, mas que a autora pegou suas bases, inclusive do próprio diário do Edmond Charlot, que realmente existiu. Não, a gente não tem aqui o diário de forma não ficcional em sua íntegra. O que a gente tem é a ficcionalização que a autora pegou a partir desse diário e que ela vai então contando pra gente. Mas a gente tem passagens de Camille aqui, a gente tem passagens da Gertrude Stein, onde ela vai contando da relação desses autores com o Charlot, das suas não publicações em períodos conturbados e de toda a política que estava envolvida nisso. Enfim, é impressionante como um livro fino desse pode trazer tanto, né? Mas eu acho que apesar dos pesares, apesar dessa questão política pesada que a gente vai encontrar aqui, né? Desses choques de realidade que faz a gente pensar sobre situações que a gente não pensa ou até mesmo ignora, o que fica de mais importante é a beleza da literatura e o que uma pequena literatura pode fazer, a magia que ela pode fazer, mesmo em momentos complicados. E enquanto isso, né, enquanto o Riad tá lá passando por esse momento de desovar essa livraria, entrando em contato aos poucos com toda essa história, ele vai se tocando por isso também e aprendendo a ver como uma livraria é poderosa, como aqueles livros têm alma, como eles estão ali por um motivo, e acaba ficando um pouco mais difícil pra ele também cumprir essa tarefa, e ele vai tentando fazer isso com um pouco mais de humanidade. Eu acho muito interessante essa história, porque como ela é uma história que se passa ali, os diários do Charlot começam mais ou menos no início da década de 30, e o Riad tá vivendo ali o seu momento em 2017, então a gente tem aí um grande panorama de como tava a Argélia e a Europa lá antes da Segunda Guerra, e como que alguém chega de fora na Argélia e vê, né, em 2017, no que aquilo se transformou, e vai fazendo paralelos entre o que aconteceu e em que pé o país está hoje, as pessoas, e, enfim. É um livro que parece fininho, que parece bobinho, mas que entrega muito mais do que você pode imaginar. Um livro que eu me apaixonei por ele, foi uma deliciosa leitura que eu fiz no final do ano e que eu certamente recomendo muito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, e deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!